E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um mergulho aqui no ABBI Podcast com vocês. Oh, E hoje a gente vai se aventurar pelo Evangelho de Mateus. é isso aí. Para me acompanhar nessa, temos a Ana. Olá, pessoal. Ana, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom. Preparada para desvendar os mistérios de Mateus? Com certeza. Mateus é um dos meus evangelhos favoritos. O meu também. E sabe, logo de cara já me vem a figura do rei, né? Afinal, Mateus apresenta Jesus como o Messias, o herdeiro do trono de Davi. Verdade. Mas como será que judeus daquela época viam essa figura do Messias? O que eles esperavam? Olha, essa é uma pergunta fundamental para a gente entender o evangelho de Mateus. Os judeus do primeiro século viviam sob domínio romano. Eles ansiavam por um libertador, um rei poderoso que restaurasse a glória de Israel, como nos tempos de Davi. Eles esperavam um líder político e militar que os libertasse da opressão romana. Faz sentido. E aí entra Mateus, né, mostrando que Jesus é esse rei. Isso. Mas de uma forma totalmente diferente do que eles imaginavam. Mateus era um profundo conhecedor das escrituras e da cultura judaica. E ele usa essa bagagem para construir um argumento bem inteligente, mostrando que Jesus cumpre as profecias messiânicas, mas de um jeito que subverte as expectativas. Ele não era um rei guerreiro, mas um rei de paz e justiça. E logo no primeiro capítulo, ele já coloca a genealogia de Jesus, né? É verdade. A genealogia ela é mais que uma simples lista de nomes, né? Ela é uma declaração. Mateus traça a linhagem de Jesus até Abraão e Davi, mostrando que ele é o herdeiro legítimo da promessa. O cumprimento das escrituras. E tem um detalhe interessante também, Mateus era publicano, né? Coletor de impostos. Antes de seguir Jesus. Sim. Isso devia ser, tipo, uau, na minha época, né? Com certeza. Os publicanos eram vistos como traidores, pecadores pelos judeus. Mas para Mateus, essa experiência talvez tenha sido fundamental para ele entender a mensagem de Jesus sobre perdão e compaixão. Porque ele sabia na pele o que era ser excluído ou rejeitado. Exatamente. E isso se reflete no evangelho dele, né? Que mostra que Jesus veio para todos. Sim, inclusive os marginalizados. é isso mesmo. Mateus escreve para o público judeu, buscando convencê-los de que Jesus é o Messias. Mas, ao mesmo tempo, ele abre as portas para que todos os povos, todas as nações se encontrem nesse rei que acolhe, que perdoa, que ama incondicionalmente. É tipo, a promessa não se limita a um povo, a uma cultura. O reino de Deus é para todos. Perfeito. E para fortalecer esse argumento, Mateus usa diversas citações do Antigo Testamento. Sim. Ele mostra como a vida de Jesus está conectada com as Escrituras. Ele faz tipo, se liga nessa profecia aqui. Ó. Exatamente. E ele faz isso com maestria. Por exemplo, logo no início, ele cita Isaías, que fala sobre o nascimento de um menino que seria chamado Emanuel. Ah, Deus conosco. Isso! Que legal. E Mateus conecta as profecias com o nascimento de Jesus, mostrando que é a presença de Deus entre nós. É verdade. Essa é uma das muitas conexões que ele faz, né? Sim. Ao longo do evangelho, ele mostra como Jesus cumpre as escrituras de maneira surpreendente. E falando em conexões, Mateus faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Junto com Marcos e Lucas. Isso. Cada um com seu estilo, seu público. Mas juntos eles dão uma visão mais completa de Jesus, né? Sim, com certeza. E qual seria a ênfase de Mateus? O que o diferencia dos outros? Mateus quer mostrar Jesus como o Messias, o rei prometido. Mas, ao mesmo tempo, ele destaca o lado professor de Jesus, né? O mestre que revela o caminho para o reino de Deus. Ele foca nos ensinamentos de Jesus, mostrando como ele veio inaugurar uma nova era. Exatamente. E isso fica muito claro no Sermão do Monte, Verdade? que é um dos pontos altos do Evangelho. Ali, Jesus apresenta as bem-aventuranças, um guia para a vida no reino de Deus. E elas são evolucionárias, né? Viram de cabeça para baixo tudo que o mundo considera importante. Totalmente. Para Jesus, a felicidade não está no poder, na riqueza, na fama, mas na humildade, na compaixão, na justiça. E isso era um choque naquela época. Com certeza. E continua sendo hoje em dia, né? É verdade. É um convite para a gente repensar os nossos valores. Buscar a verdadeira felicidade. Sem dúvida. As bem-aventuranças são atemporais. Elas nos desafiam e nos inspiram a viver uma vida mais plena, mais próxima de Deus. Mas como a gente coloca isso em prática? Como viver as bem-aventuranças no dia a dia? No meio do caos, dos problemas, das tentações? Calma, essa é uma pergunta que a gente vai responder na próxima parte do nosso mergulho. Então fiquem ligados, porque a gente volta já para desvendar os segredos da vida no reino de Deus, segundo Mateus. Voltamos! Prontos para desvendar os segredos da vida no reino de Deus. Ansioso. A gente parou nas bem-aventuranças, né? Isso. Mas colocar aquilo em prática parece tão difícil. Eu
entendo. É normal se sentir um pouco perdido. A gente lê aquelas frases profundas de Jesus e tenta encaixar no dia a dia, né? Que muitas vezes é cheio de correria, egoísmo, injustiças. É tipo, como ser pobre de espírito nesse mundo doido? Boa pergunta. Ser pobre de espírito não significa ser passivo, sabe? Uhum. É sobre reconhecer que a gente não é o centro do universo. É ter humildade para admitir que a gente precisa de ajuda, que não sabe de tudo. Faz sentido. É tipo, desapegar do ego e se abrir para algo maior. Isso. E quando a gente faz isso, abre espaço para Deus agir, para aprender com os outros, para crescer. E na prática, como isso funciona? Tipo, no dia a dia. Pense em como você reage quando erra. Você se culpa, se martiriza. Ou tenta aprender com o erro. Como você lida com as críticas. Se defende com unhas e dentes ou tenta entender o outro lado. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Ser pobre de espírito é ter essa postura de abertura, de humildade sempre. E aquela bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Como lidar com a tristeza num mundo que só valoriza a felicidade. Essa mexe comigo. É. A gente vive numa sociedade que te obriga a esconder as dores. A sorrir mesmo quando tá tudo desmoronando por dentro. É tipo, seja forte, não mostre fraqueza. Exatamente. Mas Jesus nos chama para acolher a tristeza, para chorar nossas perdas, nossas frustrações. É na dor que a gente se conecta com a nossa humanidade, com a fragilidade. E é nesse lugar de vulnerabilidade que a gente encontra a verdadeira consolação, a força para seguir. Que bonito! Não é negar a tristeza, mas vivê-la de forma autêntica, buscando consolo em Deus e nos outros. E essa bem-aventurança também nos convida a sermos consoladores, a estender a mão para quem sofre. Faz sentido, a gente aprende a consolar através da nossa própria dor. E por falar em acolher a dor do outro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa sempre me intriga. O que é ser manso hoje em dia? Parece meio utópico. Ser manso não é ser bobo ou passivo. É sobre gentileza, respeito, mesmo quem pensa diferente, critica, magoa. É ter sabedoria para escolher as batalhas, né? Não entrar em todas. Isso. Para isso, a gente precisa de autocontrole, paciência, sabedoria, controlar a raiva, o egoísmo. E como a gente desenvolve essa mansidão? Olha, não é fácil, mas acho que a chave é a empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Entender suas motivações, suas dores. Quando a gente se conecta com o outro de verdade, fica mais fácil ter compaixão. Com certeza. E a gente começa a herdar a terra. Não literalmente, mas construindo um mundo mais justo, harmonioso. E a fome e sede de justiça. Como colocamos isso em prática? Essa nos convida a lutar por um mundo mais justo, a não se conformar com as desigualdades, a opressão. Mas o que podemos fazer de concreto? Começa pelas pequenas coisas. Apoiar causas, ser voluntário, denunciar injustiças, usar a nossa voz. Verdade? É ter uma postura ativa buscando fazer a diferença. E essa fome e sede de justiça também nos leva a buscar justiça dentro da gente. Ser íntegros, honestos. E falando com coerência, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ser misericordioso num mundo tão individualista? Ser misericordioso é ter compaixão, perdoar, se colocar no lugar do outro, ajudar sem se esperar nada em troca. É ter um olhar mais humano para as fraquezas dos outros. Exato. E lembrar que todos nós somos falhos, todos precisamos de misericórdia. Então, quando a gente ajuda alguém, também reconhece nossa própria necessidade de perdão. Exatamente. E essa atitude de misericórdia, de perdão, nos aproxima de Deus. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como a gente limpa o coração no meio de tanta sujeira, tanta maldade? Essa nos convida à pureza de coração, a ter uma vida íntegra, transparente, sem segundas intenções, é ter a consciência limpa. Mas como fazer isso num mundo que te tenta o tempo todo a ser egoísta, desonesto? É um desafio constante, mas a chave é cultivar a nossa relação com Deus, buscar sua orientação, pedir ajuda para vencer as tentações. É ter coragem de dizer não para tudo que nos afasta de Deus. Exatamente. E quando a gente se esforça para ter um coração puro, a gente se torna mais sensível à presença de Deus. A gente consegue vê-lo agindo na nossa vida. Isso. E falando em presença de Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa mexe comigo. Num mundo tão polarizado, tão cheio de conflitos, parece impossível ser um pacificador. Eu entendo, mas ser pacificador não é ser passivo diante da injustiça. É buscar a reconciliação, o diálogo, a compreensão. É construir pontes em vez de muros. Exatamente. E isso começa nas nossas relações, resolvendo conflitos de forma
pacífica, dialogando com respeito. E nos grandes conflitos do mundo, podemos apoiar organizações, engajar em movimentos, defender a justiça e o diálogo. É ter esperança de que podemos fazer a diferença. Com certeza. E quando a gente se esforça para ser pacificador, reflete o caráter de Deus. O Deus da paz, do amor, da reconciliação. Nossa, quanta coisa profunda. As bem-aventuranças são um guia para a vida, um caminho para a felicidade verdadeira. Mas a jornada não acaba aqui, né? Tem muito mais no Evangelho de Mateus. Exatamente. Na próxima parte, vamos descobrir mais segredos e tesouros escondidos nesse livro. Fiquem ligados. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho em Mateus. Exploramos as bem-aventuranças, mas esse livro tem muito mais, né? Com certeza. Mateus é como um mapa para nossa fé. E como todo bom mapa, ele tem pontos importantes, Marcos, que a gente precisa observar. E quais seriam esses marcos em Mateus? Um deles é o Sermão do Monte. Já falamos das bem-aventuranças, mas ele vai além. É como se Jesus nos desse um novo jeito de viver, baseado no amor, na compaixão, na justiça. E esse novo jeito de viver era bem diferente do que as pessoas estavam acostumadas, né? Totalmente, imagina só. Jesus falando de amar os inimigos, perdoar sempre, dar outra face, devia ser radical para a época. E pra gente hoje ainda é um desafio e tanto. A gente vive num mundo que te incentiva a competir, a evitar. Exato. Mas é por isso que o Sermão do Monte é tão importante. Ele nos tira da zona de conforto, nos faz repensar nossos valores. Buscar um jeito de viver mais humano, mais próximo do reino de Deus. Isso. E por falar em reino de Deus, esse é outro ponto central em Mateus, né? Com certeza. É o fio condutor de toda a história. Mateus mostra como Jesus, com seus ensinamentos, milagres, sua vida, inaugurou esse reino. Essa nova realidade onde o amor, a justiça e a paz prevalecem. E que reino não é algo distante, né? Ele já está presente quando a gente coloca em prática os ensinamentos de Jesus. Exatamente. É como uma semente que a gente planta e que vai crescendo, transformando a gente e o mundo. E tem a ênfase na missão, né? O chamado de Jesus para pregar o evangelho a todas as nações. Verdade. A grande comissão é um marco importante. Mostra que a fé cristã não é para ser guardada, mas compartilhada. É como se Jesus dissesse, olha, eu vim para todos e agora vocês levem essa mensagem para o mundo inteiro. Exatamente. E essa missão continua para nós hoje. Somos chamados a ser testemunhas de Jesus, a levar sua mensagem de amor e esperança. E para a gente finalizar nosso mergulho em Mateus, que tal destacar alguns trechos que você acha mais inspiradores? Adoro a ideia. Um que me toca é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tão acolhedor. Verdade. É como se Jesus abrisse os braços para nos receber, nos dar descanso. Outro que me inspira é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um lembrete para colocar Deus em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, tudo se encaixa, né? Encontramos paz, propósito. Com certeza. E, para terminar, queria destacar o que resume a mensagem central de Mateus. E depois ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um chamado para ação, né? Para sair da zona de conforto e compartilhar a mensagem de Jesus. Exatamente. Mateus nos desafia a ser discípulos de Jesus, a viver seus ensinamentos e levar sua mensagem para o mundo. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho no Evangelho de Mateus. Esperamos que vocês tenham gostado da jornada e se sintam inspirados a continuar explorando esse livro. E fiquem ligados para nossos próximos mergulhos. Vamos explorar outros livros da Bíblia e temas importantes para nossa fé. Até a próxima!